Salve galera do canal do Medeiros, fim da janela de transferências. Hoje, meia-noite, acabou a segunda e última janela de transferências para todos os clubes do Brasil, inclusive o Botafogo, obviamente. Vamos falar aqui sobre o elenco do Botafogo que está fechado até o final de 2022 e as contratações que o Botafogo fez. Vamos passar uma a uma aqui, fazer um resumão para vocês e vamos opinar aí o que a gente achou. Eu vou opinar aqui, mas quero muito também os comentários de vocês. O que achamos dessa segunda janela de transferências do Botafogo, tá bom? O Botafogo que gastou menos em relação a pagar por jogadores, mas trouxe o mesmo número de reforços da primeira janela, ou seja, a quantidade foi a mesma. A gente vai discutir aqui qualidade, que é muito importante. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? A qualidade dos atletas que chegaram. E o Botafogo aí, em termos de pagar por jogadores, acabou conseguindo negociações aí melhores, né? Ontem teve até uma discussão sobre isso, né? Pô, o John Textor gastou mais na primeira janela do que na segunda, mas eu acho que o mais importante não é perguntar quanto que gastou, mas sim se trouxe jogadores melhores ou não. Tá? A gente começa falando tudo isso agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. É isso aí, voltando, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com vocês sobre o nosso glorioso. Se você ainda não é inscrito no canal, faça esse convite para você, se inscreva aqui no canal do Medeiros, fique até o final desse vídeo, deixe o seu like e comente bastante. Divulgue o canal do Medeiros, comente, faça seu comentário, seja positivo, negativo, o importante você é comentar e interagir conosco, tá? O assunto vocês já devem ter percebido, final da janela de transferências, o Botafogo que fez 10 contratações, 11, tá? Vou explicar por que foi 11, porque tem uma situação aí de pré-contrato aí que vocês devem saber muito bem, que é o Marlon Freitas. Então ele foi contratado nessa segunda janela, mas só vai chegar ao Botafogo em janeiro de 2023. O destaque do Atlético Goianiense, o Marlon Freitas, volante, um ótimo jogador que vem aí para o Botafogo no ano que vem. Mas vamos focar então nos 10 reforços que vieram, vamos passar um a um com vocês aqui. E aí a gente discute em relação à qualidade, se o Botafogo se reforçou bem, se o Botafogo faltou alguma coisa ao Botafogo, e a gente vai depois para os comentários aí, porque eu quero ler muito o que vocês estão falando, tá? O Botafogo começou a segunda janela de transferências contratando um lateral esquerdo. O Fernando Marçal foi a primeira contratação dessa segunda janela, inclusive hoje já é o titular absoluto da lateral esquerda do Botafogo. O Botafogo foi lá no Wolverhampton da Inglaterra e fez essa contratação, foi a primeira. Eu não vou falar na ordem não, tá? Depois do Marçal, o Botafogo trouxe também Luiz Henrique, do Olympique de Marseille, da França. O Botafogo conseguiu aí essa negociação, que foi um empréstimo pelo valor de 500 mil euros, com opção de compra que se torna obrigação caso o Luiz Henrique bata algumas metas previstas em contrato. E aí o Botafogo, caso tenha que comprar o Luiz Henrique, vai ter que pagar aí a bagatela de 7 milhões de euros. Se bater uma outra meta, que é ir para a Libertadores até o ano de 2024, né? Se conseguir se classificar para a Libertadores no ano que vem, o Botafogo pagaria mais 1 milhão de euros. É uma das metas que está lá. Então, ficaria no final 8 milhões de euros. Seria a contratação mais cara da história do Botafogo, Luiz Henrique, caso ele bata essas metas, tá? Então, o Luiz Henrique chega para o Botafogo da França, um jogador jovem, ex-jogador do Botafogo, cria do Botafogo, que foi vendido para o Olympique de Marseille e o Botafogo agora trouxe de volta. Outra contratação foi o Carlos Eduardo. Esse veio a custo zero, o Botafogo conseguiu uma boa contratação. Lembrando, o Luiz Henrique ainda não é titular do Botafogo, disputa a posição ali, por enquanto vem começando na reserva, tá fora de ritmo ainda, né? A torcida tá até reclamando dele, mas acabou de chegar. O Luiz Henrique jogou muito pouco essa temporada lá no Olympique de Marseille, é normal que ele esteja se adaptando, ganhando ritmo. Ele tá muito mais forte, a gente percebe que ele tá realmente com uma carcaça muito, muito grande, assim, né? Ficou muito tempo fazendo academia lá na França, não jogava, ficava lá na academia lá, e o cara ganhou um corpo danado.
tá tentando readquirir o ritmo aí. Acho que o Luiz Henrique vai disputar essa posição de titular no Botafogo. Outro jogador que chegou foi o Carlos Eduardo. Ele chegou a custo zero e já é o titular desse meio-campo do Botafogo, junto com o Lucas Fernandes. O Carlos Eduardo, o Botafogo foi buscar lá no Al Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, um jogador de 32 anos que não teve passagens pelo Brasil. O Botafogo é o primeiro clube dele aqui no Brasil jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Carlos Eduardo chegou, rapaz, depois de ser ídolo lá nos Emirados Árabes, jogar no Al Hilal, ídolo na Arábia Saudita também, né, jogando no Al Hilal, no Al Ahly, né, um jogador que fez uma história bacana por lá, tentando criar aí a sua história aqui no Brasil também, aqui no Botafogo, tá? Então é uma contratação que já chegou, já tomando a vaga de titular, muito bom jogador, o Carlos Eduardo, tá? E o Botafogo trouxe também o Adrielson, esse é uma oportunidade de mercado, mais um jogador que o Botafogo consegue pegar a custo zero. O Botafogo não gastou para pegar o Adrielson, né? Que estava na justiça com o Sport, tinha dado um problema, né? Com a questão de salários, e ele colocou o Sport na justiça. O Botafogo falou, opa, deu um chapéu no São Paulo, porque ele estava de viagem marcada para ir para se apresentar ao time paulista. O Botafogo foi lá, fez uma proposta nos últimos minutos ali e conseguiu convencer o Adrielson a vir para o Botafogo. Adrielson, que por enquanto é reserva, mas entrou no lugar do Sampaio, que foi expulso na última partida e foi muito bem, hein? Então, assim, eu acho que o Adrielson vai disputar essa vaga com o Sampaio e tem tudo para ser o titular do Botafogo. O Sampaio, às vezes, dá aqueles moles dele, é um pouco irregular. Vamos ver como é que o Adrielson se sai aí nas próximas partidas. E ele deve ser o titular contra o Juventude. Então, é a chance dele não sair mais desse time titular, o Adrielson. Outro jogador que o Botafogo contratou, Gabriel Pires. Foi apresentado oficialmente hoje, tem um vídeo para sair hoje sobre ele, scouts, informações, tudo detalhadinho do Gabriel Pires, é o vídeo da parte da tarde. O Gabriel Pires chega do Al Garrafa, do Catar, inclusive é velho conhecido lá do Luiz Castro, ele jogou a final da Copa do Emir contra o Al Duhail, do Luiz Castro, então o Luiz Castro conhece bem esse jogador, ele pertencia ao Benfica, de Portugal, veio emprestado ao Botafogo. Também o Botafogo não gastou dinheiro nessa transferência do Gabriel Pires, conseguiu aí um empréstimo desse jogador. Tá? O Gabriel Pires não estreou ainda, mas acredito que ele vai disputar essa posição ali com o Lucas Fernandes e com o Carlos Eduardo, né? Ele mesmo hoje na coletiva disse que é um volante que pode jogar em todos os setores do meio campo, mas que ele costumou jogar mais, a ter sequência jogando de camisa 8 ali, como segundo volante. Então ele disputa a vaga com o Carlos Eduardo e com o Lucas Fernandes. Isso é elenco, meus amigos. Vai agregar bastante, a disputa vai ficar boa nesse meio campo e ganha o Botafogo, cara. Ganha o Luiz Castro. Agora acabou a desculpa de que o Botafogo não tem elenco, o Botafogo não tem isso, o Botafogo não tem aquilo. O sarrafo pro Luiz Castro vai ficar um pouco mais no alto. A torcida já tá criticando bastante. Agora a gente vai precisar cobrar mais o Luiz Castro, um retorno aí técnico desse time. O Botafogo subiu o nível do elenco com essa segunda janela, tá? Outro jogador que o Botafogo contratou, Danilo Barbosa. Ele que foi apresentado ontem. Danilo Barbosa veio do Nice, da França, né? O Botafogo conseguiu essa contratação também, chegou ao entendimento ali com o Nice. Os valores dessa transação não foram divulgados, né? Quanto é que o Botafogo pagou ao Danilo Barbosa. Estima-se que o Botafogo, as fontes dizem que o Botafogo pagou ali em torno de R$1,5 milhão, né, para contratar esse atleta, mas o Botafogo mesmo não confirmou esses valores. O Danilo Barbosa, ele chega para ser o primeiro volante, é um jogador, o Gabriel Pires é um cara que pode jogar em todas, mas a gente percebe que o Gabriel Pires é mais ofensivo. O Danilo Barbosa é um volante que a gente sabe que é mais defensivo, então ele vai disputar a posição ali com o Tietê, né, que é o jogador que está fazendo a função de primeiro volante hoje, e o Danilo Barbosa também deixou em aberto a possibilidade de ajudar até como zagueiro, que é uma posição que ele já jogou lá no Nice da França, do Patrick Vieira, na época, o Patrick Vieira, ex-volante, ex-jogador, colocou ele como zagueiro, beleza? Outro jogador que foi contratado foi o Jacob Montes. Esse aí, a gente sabe que toda janela o John Textor traz um jogador aí para fazer o intercâmbio, né? Na primeira janela ele trouxe o Nico Hamalainen, que acabou jogando só 20 minutos com a camisa do Botafogo, depois acabou saindo.
né? Trouxe também o Darius Lewis, mas não para o time titular, né? Não para o time principal. Mas pro time principal a gente teve só a figura do Nico Hamalainen. Jacob Montes me parece ser mais um jogador desse estilo. Chega lá do time do Florida FC, que é o time do John Textor lá nos Estados Unidos, né? E vai compor o elenco do Botafogo. É difícil a gente falar sobre o Jacob Montes, não adianta a gente falar alguma coisa aqui, porque eu não acompanho, não sei como é que é o estilo do atleta. É um jogador que a gente vai precisar ver primeiro, para depois tecer opiniões. Mas é uma contratação para o time principal do Botafogo e a gente precisa falar aqui. E por último, Tiquinho Soares. Abemos camisa 9, hein? A gente estava reclamando muito que não tinha a figura de um camisa 9 um pouco mais experiente. E o Botafogo foi lá no Olympiacos, cara, e pagou aí 1 milhão de euros pela contratação do Tiquinho Soares, o novo camisa 9 do Botafogo. Tiquinho Soares com passagens boas pelo Porto, em Portugal, e também agora no Olympiacos. Um camisa 9 alto, 1,87 m, o jogador goleador, fez gols por onde passou, né? Aqui no Brasil ele não chegou a jogar uma Série A por um time grande, né? Vai ser a primeira vez, mas tem uma carreira muito boa, muito legal lá em Portugal, na Europa, e na Grécia também. Agora estava disputando Liga Europa, pré-Champions, um cara com currículo bom e artilheiro, cara. Artilheiro por onde passou. O Tiquinho Soares vem aí com um currículo para ser o titular do Botafogo. Acredito que seja questão de tempo para ele ser o nosso camisa 9, até porque o Erisson é um cara que é bom de bola, mas é novo, então vai saber respeitar isso, vai saber que cada um tem o seu tempo, e a responsabilidade de ser o camisa 9 do Botafogo requer muita experiência, muito currículo para isso. E o Erisson está disputando a primeira Série A dele, o Botafogo é o primeiro time grande do Erisson, né? Ele que estava no Brasil de Pelotas, depois estava no 15 de Piracicaba. Então, assim, eu acho que o Erisson vai saber aí que vai disputar a posição, óbvio, né? Se o Erisson estiver fazendo mais gols, meritocracia, vai ser o titular. Mas eu acho que as coisas tendem a levar o Tiquinho a ser o titular do Botafogo nessa temporada. Beleza? Então passamos aqui os 10, lembrando que o 11º é o Marlon Freitas, só em 2023, conforme eu disse no início. Mas o Botafogo também teve algumas frustrações nessa janela de transferências, né? Eu acho que de todas essas contratações que o Botafogo fez, são bons jogadores, menos o Jacob Montes, que eu não consigo falar se é bom ou se é ruim, né? Eu não conheço. Mas eu acho que foram boas contratações do Botafogo. Marçal, muito boa. Luiz Henrique. Carlos Eduardo me surpreendeu muito, né? O Adrielson também muito bom jogador. Gabriel Pires. Danilo Barbosa, muita gente reclamou um pouco, mas eu acho que é um bom volante, né? E o Tiquinho Soares é um camisa 9 de respeito. Eu acho que o Botafogo teve algumas frustrações, não muito por culpa do Botafogo, mas por situações que acabaram não acontecendo. Por exemplo, a torcida queria muito o Orreda, né? O Orreda acabou não vindo, então acabou sendo uma frustração dessa janela. Não foi por culpa do Botafogo, acabou sendo por falta até de ética do Godoy Cruz, lá na Argentina, que aceitou a proposta e depois no último minuto aumentou em mais 2 milhões de dólares. Né? Então acabou não vindo, acabou sendo uma frustração dessa janela. Outra decepção da janela foi o Zahavi, né? O atacante israelense que o Botafogo negociou por muito tempo, que seria o nosso camisa 9, acabou vindo o Tiquinho Soares, mas o Zahavi, o Botafogo negociou por uns 2 meses, mas no último minuto ele preferiu voltar ao time dele, o Maccabi Tel Aviv, né, voltar para Israel, e frustrou os planos do Botafogo. Então acabou tendo 2 frustrações nessa janela, mas assim, cara, janela de transferências tem suas frustrações. Nem sempre você vai conseguir 100% de aproveitamento. Então essas foram as 2 frustrações da janela. Para mim, em resumo, acho que a janela foi boa. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 7 para essa janela, por 2 situações. Eu acho que o Botafogo ele poderia ter trazido um ponta-direita, né? Então, se eu estou dando nota 7 por causa disso. Acho que o Botafogo hoje tem 6 pontas, só que a maioria deles é para a ponta esquerda. Acho que o Botafogo desnivelou um pouco o seu elenco em relação a isso. Tem muito mais ponta esquerda do que ponta direita. Ah, mas o ponta esquerda sabe jogar na ponta direita. Não, a preferência dele é ponta esquerda, então o cara é ponta esquerda. Ah, mas sabe, ponta esquerda. Então o Botafogo hoje de ponta direita, o Botafogo só tem o Gustavo Sauer, que é um cara que prefere jogar na ponta direita. É isso que eu tô querendo dizer. Jefinho, Vitor Sá, Luiz Henrique, todos são ponta esquerda.
pode até fazer a função lá na ponta direita, mas o nível deles cai. Então os caras são ponta esquerda. Então acho que faltou o Botafogo ir atrás de um ponta direita nessa janela. E acho que o Botafogo, através do John Textor, prometeu um jogador de um nível, um jogador de nome, né? Um jogador de peso, um jogador de renome internacional. Não foi eu que falei, não foi o torcedor que falou, foi o John Textor que falou que traria e ele não conseguiu, né? Então, se ele falou isso e não trouxe, obviamente que a gente também vai aqui baixar um pouco a nota da janela, porque foi uma promessa não cumprida do John Textor, tá bom? Por isso que eu dou nota 7 para essa janela do Botafogo, foi boa no geral, mas tem aspectos a melhorar ainda para 2023. Beleza? Deixa seus comentários e eu quero ver muito agora o que vocês vão falar, hein? Até a próxima!